Bom, para a gente abordar EQM, eu queria que você, de uma forma bem objetiva, falasse, né? Porque temos um público novo aqui também. Esse termo, ele é um termo convencionado, ou seja, todo mundo que teve esse problema, né, que eu quero que você explique aqui agora, é sempre chamado de experiência quase morte. Em outros países também é dessa mesma maneira. Como que foi que se chegou a esse padrão e quem que pode? Você falou que, né, todo mundo pode ter essa experiência diferente lá daquela vidente, no caso. Me fala um pouquinho mais do que é EQM. Se sabe, assim, diz que até na Bíblia tem relato de EQM. Platão teria falado também de um relato de EQM, e tem outras histórias que dizem ser assim. Porém, não havia um nome, e as pessoas não sabiam o que acontecia, e não havia desfibrilador, né? Que significou uma enorme diferença no número de pessoas que são ressuscitadas. Né? Então, antes o cara tinha um ataque do coração, morria e tchau. Hoje em dia, ele tem uma parada cardiorrespiratória e várias vezes ele volta. Então, aumentou muito o número de relatos depois da criação do desfibrilador. Agora, falando da história do termo, estávamos nessa situação. Teve um norte-americano chamado George Ritchie, que em 1943 teve uma experiência mística, digamos assim, aos 19 anos. Ele teve uma EQM, mas não havia esse nome. Durante a Segunda Grande Guerra, disso resultou um livro chamado Return from Tomorrow, ou O Retorno do Amanhã, que se encontra em sebo no Brasil. Maravilhoso esse livro. Eu não vou contar a história dele, porque nós não temos muito tempo aqui, mas aí um estudante de medicina chamado Raymond Moody, ele ouviu falar dessa história do George Ritchie e assistiu uma palestra, porque o George Ritchie, por uma razão que não vai dar tempo de eu contar, que envolve um paciente dele, ele começou depois de 17 anos, ele começou a falar sobre o assunto. Ele ficou 17 anos guardando essa história só para ele. Aí o Raymond Moody ouviu essa, deve ter ouvido outras histórias também, eu imagino, e ele ficou alucinado com isso, começou a fazer uma pesquisa em hospitais norte-americanos, e disso resultou um livro que ele escreveu em 1976, chamado Vida Além da Vida, né? Life Beyond Life. E neste livro ele criou esse termo em inglês, Near Death Experience, em português traduzido para a experiência de quase morte. E a classe médica resolveu adotar esse termo. Outros médicos que começaram a se interessar pelo tema e começaram a fazer as suas perguntas, as suas pesquisas, passaram a usar também essa expressão. Não havia nenhuma expressão até então. Então, foi em 1976 que esse termo foi criado pelo Raymond Moody e atualmente é uma referência mundial. E isso ajuda muito, ajuda demais a pesquisa, porque você sabe, você consegue entender as características, mesmo que sejam diversas, e facilita a propagação da informação. Ok, então entendemos o surgimento desse termo. Agora, tecnicamente, ou biologicamente, ou fisiologicamente, o que tem que acontecer no organismo para você comprovar? Olha, você teve uma EQM aqui sob essas condições. Pois é, aí você tem um desenvolvimento da expressão, da compreensão da expressão, do enfoque, do que ela aborda. De início, experiência de quase morte estava vinculada a acontecimentos ocorridos em cirurgia, dentro de um ambiente hospitalar. Você tinha casos em que a pessoa estava sob anestesia ou com parada cardiorrespiratória, tá? Inconsciente ou em coma, e principalmente com a morte clínica, que era o caso mais forte, e aí a pessoa era
ressuscitada da chamada morte clínica, que envolve parada de batimento cardíaco, de respiração, e o olho, a coisa não responde, a da pupila, íris, né? a pupila dilatada, e aí a pessoa volta. Só que quando ela volta, ela começa a contar que ela viu detalhes que ela não teria como ver, que ela viu coisas acontecidas fora do ambiente. Então, a análise médica, e agradecemos aos médicos o início dessa investigação, se deu por causa da surpresa. Como é que esse cara que está inconsciente, estava com parada cardíaca, ele viu o que está falando falando que ele viu? Então, isso criou um assombro. Do assombro nasceu a pesquisa. Aí, o que acontece? Começaram a se notar histórias sendo relatadas, muito similares, em situações que estavam fora do ambiente hospitalar. Por exemplo, um acidente de carro. Por exemplo, um afogamento. Então, o uso dessa expressão começou a ser ampliado na medida em que foram se percebendo situações muito similares às ocorridas dentro de um ambiente hospitalar, mas situações em que não se tinha como atestar que naquele momento a pessoa estava, de fato, correndo o risco de morrer. Tá? Então, isso é normal em toda e qualquer pesquisa, né? Você vai ampliando, você vai entendendo pouco a pouco o que é. Mas o fio comum aí é a parada cardiorrespiratória? Ela tem uma necessidade de tempo? Eu fiquei com parada cardiorrespiratória de 3 minutos, 5 minutos? Não, você tem pessoas que voltaram muitas horas depois, tá? Muitas sem horas? sequelas, sem sequelas. Tem até um livro que vale a pena as pessoas lerem, que é um livro do Eben Alexander, Dr. Eben Alexander, que ele ficou em coma 7 dias por causa de uma meningite bacteriana. O nome do livro é Uma Prova do Céu, foi o livro mais vendido em Nova York em 2013, e ele era professor de Harvard, ele era totalmente cético, né, materialista na sua compreensão, e quando os médicos já estavam convencendo a família a desligar os aparelhos, ele voltou. E a história que ele conta nesse livro é impressionante, porque tem provas objetivas. O que é uma prova objetiva? Eu vou dar... Não dá o spoiler, não. Eu não posso falar nesse caso, porque será um spoiler muito grande, mas eu vou dar uma equivalente a esse caso. Por exemplo, uma prova objetiva é o cara numa cirurgia, ele está inconsciente, ok, ele descreve todo o ambiente hospitalar, o ambiente da sala de cirurgia, mas alguém pode falar, pode achar que isso é muito perto. Não sei o que aconteceu, que ele pode ter estudado, como é que são feitas as cirurgias. Só que esse cara, ou essa pessoa relata que saiu do hospital, atravessou a laje, foi para cima do hospital e viu um pé de tênis, um dos pés do tênis, no telhado, num local que não dava para ver de nenhuma janela. Isso ocorreu nos Estados Unidos, tá? Não só esse caso, e ocorreu também em 2 entrevistas feitas pelo canal, e a pessoa vai lá e acha o pé de tênis. Como é que a pessoa sabe que aquilo estava lá? Ela não tem como saber. Então, isso é uma prova matemática de que algo daquela pessoa foi até lá. Chame você do que quiser. Espírito, consciência, ectoplasma, invente o nome. XPTO, qualquer coisa. Foi lá e viu. Então, isso é uma prova de que a consciência não está obrigatoriamente restrita ao corpo. Porém, você me perguntou, é uma parada cardiorrespiratória que determina isso? De início, é o que norteou os médicos. Não só isso, também ocorridas em pacientes em coma, tá? Ou na hora que recebia a anestesia. Porém, vários médicos começaram a estender isso. Tem uma médica canadense chamada doutora Yvonne Kaysen, que ela, recém-formada em medicina, ela estava num avião que teve um pouso forçado num lago congelado no Canadá, e ela tinha que atravessar
o rio, assim, aquele lago, na parte que estava com água para chegar à margem, porque o avião aterrissou no meio e estava afundando o gelo. E ela ouviu uma voz falando, nade. Ela falava, eu não vou nadar, eu vou morrer. E a voz começou a falar, nade, 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 e ela foi e tentou, só que ela afundou no meio. Sabe, ela não conseguiu, hipotermia e as roupas pesadas, encharcadas de água, ela afundou. Na hora que ela afundou, ela se viu de cima, a 3 metros acima da água. E ela viu o corpo dela voltar à tona e continuar a nadar. Agora, me explica como é que é isso, Fernando. A pessoa vai para cima e o corpo volta a nadar e continua a nadar e ela passa a ter uma visão dupla. Ela tem a visão dos olhos e a visão de cima, simultaneamente, sem fazer confusão. Então, imagina a bagunça que fez nos critérios, no conhecimento científico dessa mulher.